problema que afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. A depressão atinge hoje quase 6% da população brasileira e coloca o país como o mais depressivo da América Latina. Dados preocupantes e que precisam de atenção por parte de autoridades e especialistas. É sobre a depressão que falamos neste Horizonte Notícia Entrevista. Quem vai nos dar mais esclarecimentos é o psicólogo, psicanalista e professor da PUC Minas, Celso Renato da Silva. Obrigada pela presença. Obrigado. Professor, então, primeiro vamos definir depressão. O que é depressão? Bom, Fernanda, depressão é um transtorno mental que tem que ser muito bem avaliado para que a gente não corra o risco de não compreender direito a dimensão que isso representa para a vida das pessoas. Existem critérios estabelecidos para que a gente consiga definir esse quadro de uma forma muito objetiva. Desses critérios, tem alguns sintomas que são mais proeminentes nesse tipo de transtorno. O principal deles é o humor deprimido. As pessoas que apresentam esse transtorno, elas apresentam, por exemplo, um humor deprimido, às vezes sem ter um motivo aparente a que correlacionar essa tristeza. E chega ao ponto da pessoa desenvolver outros sintomas que a gente chama, por exemplo, de anedonia, que seria uma falta de prazer de fazer as coisas. A pessoa passa a ficar pouco produtiva, começa a romper laços de trabalho, laços familiares, o que acaba gerando um prejuízo para a vida da pessoa. Esse tipo de caracterização compreenderia o diagnóstico de depressão, né? Outras questões, para além disso, já são de dimensões diferentes, não características desse transtorno. Agora, a gente vê aí dados preocupantes, né, do grande número de pessoas com depressão no Brasil. A doença vem crescendo, segundo levantamentos do Ministério da Saúde, 18% mais casos do que há 10 anos. É um levantamento mais específico que está sendo feito ou há realmente mais casos, mais depressão? Fernando, os dados epidemiológicos que a gente tem em torno dos transtornos, em geral, são dados ainda muito aquém do que a gente precisaria. Mas é perceptível que a gente tem conseguido cada vez mais mapear melhor essas situações e até os serviços públicos, com uma nova tecnologia de assistência para esse sofrimento, através dos serviços substitutivos, que vem romper um pouco com uma lógica dos manicômios, eles trazem para a gente mais condições de mapear melhor esses casos. Então, esse aumento de 18% é algo que a gente tem que ponderar, porque pode ser um sinal de um melhor mapeamento desses quadros, né? Mas a gente há de considerar que o momento atual ele é um momento um tanto quanto difícil, porque nesses últimos 10 anos a gente vem sofrendo por uma série de transformações muito radicais, tanto no que diz respeito nas dimensões do trabalho, das relações, e isso coloca o ser humano hoje numa posição um pouco mais fragilizada em alguns aspectos. Então, é um tema que é sempre bom, de fato, a gente abordar para tentar auxiliar aqueles que sofrem, de fato, com esse transtorno, né, que é um dos que mais incapacita as pessoas para o trabalho, por exemplo, no mundo. Então, de fato, é um tema bem importante. Agora, causas da depressão. O que a gente pode elencar aí, professor? Bom, a depressão, existem diversas teorias que vão tentar trazer para a gente a explicação da etiologia, de onde vem a depressão. É mais comum a gente aceitar perspectivas multidirecionais, assim, a gente pensar que a depressão ela é resultado de uma confluência de fatores que vão desde desarranjos neuroquímicos até de desarranjos de relações também, por que não? Então, se a gente for pensar em causa, a gente teria que ver caso a caso para tentar identificar quais elementos estão relacionados àquela alteração de produtividade que a pessoa até então vinha tendo na vida e a partir desse transtorno começa a romper esses laços. Então, a causa ela é multifatorial. Agora, esse fator emocional, financeiro, enfim, o senhor fala, né, dos últimos anos, muitas mudanças, a gente tem vivido períodos difíceis de crise financeira, pessoas desempregadas, isso pode ajudar a levar a um estado de depressão? Com certeza, Fernanda. O Brasil vive um momento muito delicado em que a gente tem redefinido uma série de políticas públicas que tem deixado a gente atento ao que tem acontecido, né? E o resultado dessas alterações, dessas políticas públicas, podem sim produzir mais sofrimento para a população. Mas tem um ponto nessa discussão que eu acho interessante a gente ressaltar, que tem a ver com uma certa banalização do sofrimento no contemporâneo.
A gente vive num momento em que mostrar-se feliz é muito importante. A gente vê pelas redes sociais, por exemplo, né? A gente não vê uma foto de pessoa normalmente triste, reclamando, sempre pessoas, né, enfim, trazendo algo como se fosse esteticamente relevante, bom para ser compartilhado. Isso aponta para uma dificuldade que a gente tem de lidar com o sofrimento, que é algo que é inerente à nossa existência. O sofrimento, ele é importante na nossa vida até para a gente conseguir avaliar melhor determinadas situações e construir respostas mais adaptadas. Então, eu acho temeroso a gente colocar no mesmo pacote da depressão casos em que é simplesmente um sofrimento e uma tristeza, que é natural, que é normal e que é necessário para a gente conseguir reelaborar algumas questões que a gente tem na nossa vida. Mudanças na nossa vida às vezes partem desse sofrimento, né? Essa questão dessa sofrimento, depressão, o que é o quê? Isso é um entrave, um dificultador para o diagnóstico correto da depressão? Bom, a gente tem feito um trabalho, Fernanda, nos serviços públicos, baseado no que a gente chama de matriciamento, que é uma tecnologia de capacitação dos profissionais em relação aos temas concernentes à saúde mental. E nessa capacitação a gente busca instrumentalizar os profissionais para tentar perceber e captar de fato esses quadros quando se trata de um transtorno, porque isso, uma vez caracterizado, tem uma série de fatores negativos, vamos dizer assim, que atravessa a vida do sujeito e da família, que tem que ser tratado de alguma forma. Porém, nessa mesma capacitação que a gente faz os profissionais, a gente tenta flexibilizar essa visão para tentar compreender que essas dimensões de sofrimento que essas pessoas, porventura, tenham, não necessariamente, às vezes, necessita, por exemplo, de uma medicação, que é algo que hoje em dia é muito banalizado, justamente por causa desse discurso de que tudo é depressão, né? Então, isso é muito sério. As medicações, elas, quando bem utilizadas, elas têm um efeito muito bom. Mas, obviamente, quando mal utilizadas, traz uma série de consequências, de efeitos colaterais, que faz com que a pessoa tenha mais dificuldades para sair do quadro que ela se encontra. Agora, em que momento, a que sinais a pessoa deve ficar atenta, em que momento procurar ajuda especializada? Bom, a gente tem uma diferença, Fernanda, que é interessante marcar, que é em relação a pessoa que sofre a depressão. Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, homens, a gente vê que homens têm mais dificuldade de buscar ajuda do que as mulheres, por exemplo. Então, os fatores precipitantes da depressão nos homens são um pouco mais difíceis da gente identificar por causa que ele é um pouco mais fechado mesmo. Então, basicamente, a gente tem que estar atento, não só a própria pessoa, mas os familiares, a, por exemplo, uma queda de rendimento, distanciamento de um padrão de funcionamento que às vezes ele estava habituado, às vezes, a fazer, de uma rotina, e isso de repente começa a ganhar uma característica mais negativista, que a gente chama, né? O sujeito começa a ficar mais prostrado, mais quieto no quarto, com um pouco mais de dificuldade de estabelecer contato com as pessoas. Uma forma da depressão também apresentar-se é pelo nervosismo, pela inquietação e ansiedade que às vezes esse quadro gera, pela falta de compreensão. Então a pessoa às vezes se mostra irritadiça. Isso é um fator, por exemplo, para a gente prestar atenção, né? Sempre pensando na capacidade do sujeito de produzir o que ele vinha produzindo até então. Agora, a questão do trabalho, você falou, né, como uma das consequências das relações familiares. Agora, tem um tema muito delicado que também está relacionado à depressão, que é o suicídio, né? Sim. Foi bom você tocar nesse assunto, Fernanda, porque em quadros que a gente tenha caracterizado a depressão, a gente tem que ter um cuidado redobrado para ficar atento se a pessoa não apresenta o que a gente chama de ideação suicida, né? Que são pensamentos que a pessoa, porventura, tenha de, obviamente, exterminar, né, com a sua própria vida. O suicídio, ele é possível de ser prevenido, né? E a melhor forma de prevenir o suicídio é a informação. A gente tem uma campanha mais recente que tenta tratar um pouco sobre isso, que é o Dezembro Amarelo, que trata sobre a prevenção do suicídio e como que é importante a gente utilizar os meios de comunicação, por exemplo, para esclarecer a população de que suicídio é possível de ser combatido, né? Tem alguns fatores que a gente fica atento que, se a pessoa porventura tiver, ela tem um risco maior de desenvolver ideações suicidas, que é, por exemplo, a pessoa não ter um vínculo familiar, a pessoa não conseguir um vínculo de trabalho, a pessoa ela ter tentativas de autoextermínio anterior,
ela ter acesso a materiais mais letais, ela ser homem. Todas essas características apontam por uma propensão maior a esse tipo de comportamento. Então a gente tem que estar muito atento para tentar produzir promoção de saúde, ao invés de tentar combater os danos que esse transtorno possa, porventura, causar à pessoa. Homens e mulheres é a mesma coisa, a taxa da questão do suicídio? O homem tenta 3 vezes menos suicídio do que a mulher, porém ele tem uma taxa, né, de eficiência 3 vezes maior do que a mulher. O homem, quando ele tenta autoextermínio, na maioria das vezes ele tenta com objetos mais letais, diferentemente das mulheres que, porventura, tentam objetos menos letais, mas não tem tanta efetividade, né, nessa tentativa. Então, tem essa característica que é possível perceber entre homens e mulheres, mas seja para um ou para outro, a estratégia de prevenção ao suicídio é informação. Tá certo, importantíssimo, né? Professor, para a gente encerrar, então, quero que o senhor deixe, então, um alerta, uma mensagem para os nossos espectadores, para se cuidar melhor e tentar evitar tudo isso, né? Bom, a gente sempre tenta, Fernanda, enfrentar esse tema da depressão pensando numa perspectiva singular, né? Do que o sujeito tem que fazer, de como que ele tem que lidar. Mas eu penso que a depressão também é reflexo de um contexto. Então, a gente tem que estar muito atento ao que tem acontecido em volta da gente, né? É um momento, politicamente falando, muito delicado, a gente tem que estar muito atento, porque isso acaba atravessando as relações e esse atravessamento pode produzir alguma situação que leve à depressão. Então, é sempre muito bom a gente experimentar essas relações com todo o sofrimento que elas comportam, porque sofrer faz parte da vida, mas sem precisar de cair num quadro em que a gente vai ser, enfim, né, lesado em função de um transtorno. Tá certo. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos, professor. Imagina, obrigado pela presença, um abraço. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Hoje conversamos sobre depressão. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.